Em Naruto, quando falamos dos antigos Hokage, vários nomes vêm em nossa mente e o de Tobirama normalmente é o que é esquecido. E nesse vídeo falaremos do porquê o Tobirama é o ninja e o Hokage mais influente de toda a história de Naruto. E vamos começar com as técnicas criadas. Algo que se destaca muito no Tobirama é o seu grande nível de técnicas criadas. Ele sem dúvida é um dos maiores criadores de técnicas no mundo de Naruto, principalmente técnicas de alto nível. Uma delas é o Hirashi no Jutsu, técnica que no futuro seria aperfeiçoada pelo Minato. Essa técnica é uma técnica de espaço-tempo, que consiste em você se teleportar para um local onde você tenha deixado um selo anteriormente. E assim como todas as técnicas que o Tobirama criou, essa técnica foi feita para conter o Sharingan, porque na velocidade dela o Sharingan não consegue acompanhar. Outra técnica é o Kagebushi no Jutsu, a primeira técnica que o Naruto dominou ainda no Naruto clássico. E diferente do Hiraishin, o Kagebushi no Jutsu é uma técnica considerada Kinjutsu, uma nomenclatura dada a técnicas que são consideradas proibidas, podendo causar a morte do usuário, destruição em massa ou a manipulação da vida e da morte, assim como o nosso próximo Jutsu, Edo Tensei, técnica que traz os mortos de volta à vida. Essa é uma técnica extremamente controversa que Tobirama criou, porque para ela ser realizada é necessário você ter um corpo vivo, basicamente fazendo uma troca equivalente do Fullmetal Alchemist. E a periculosidade dessa técnica foi mostrada na prática na Grande Guerra Ninja, possibilitando Obito e Kabuto rivalizarem diretamente com todas as aldeias ninja, basicamente Tobirama atirando contra o próprio quartel. E antes de irmos para outra parte do vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, porque assim saberei que o conteúdo chegou até você e você quer ver mais dele. Futuramente eu pretendo trazer mais coisas sobre outros animes, então se você tem alguma indicação, deixa aí nos comentários. E agora vamos para os feitos de Hokage do Tobirama. A criação da Academia Ninja. Antes do Tobirama, os ninjas eram treinados em clãs, onde cada família treinava os seus próprios membros. A academia foi um divisor de águas, porque tirou o monopólio do ensino dos clãs e criou uma base unificada para todas as crianças da vila. Isso ajudou a reduzir a rivalidade entre os clãs, além de fortalecer o espírito de união de Konoha. Também foi uma forma de identificar jovens talentosos desde cedo, podendo nos preparar para servir em Konoha no futuro. Um ato que questionou muito sobre a autoridade de Tobirama nessa época foi a sua criação da polícia de Konoha. Isso porque não foi um cargo dividido entre vários clãs, mas foi um cargo específico do clã Uchiha. Isso foi um ato estratégico de Tobirama. Por um lado, dando reconhecimento aos Uchiha e por outro lado, deixando eles sob vigia. Os Uchiha sempre foram muito poderosos e eram vistos com muita desconfiança também pelo Tobirama. Então colocá-los nesse cargo, ao mesmo tempo que dava prestígio, deixava eles sob controle. Um outro feito, esse não questionável, foi a criação do Exame Chunin. Antes, a ascensão de rankings era mais subjetiva, então Tobirama decidiu criar um formato onde deixava as coisas mais democráticas. Genins de várias aldeias se enfrentando em batalhas chaveadas. E o objetivo não era só promover os ninjas, mas também exibir força entre as vilas, funcionando como uma espécie de diplomacia militar. Além disso, foi um jeito de evitar guerras diretas, já que as disputas aconteciam dentro de um ambiente, entre aspas, controlado. E aqui vão outras criações de Tobirama no seu mandato como Hokage. Ele foi responsável por classificar os jutsus, trazendo um controle maior sobre as técnicas proibidas. Ele trouxe uma organização no Conselho de Konoha. Isso descentralizou o poder de Konoha, criando uma organização mais governamental e menos focada em só um líder. E ele não foi só um grande Kage, mas também foi um ótimo professor, criando discípulos que, independente do nosso ponto de vista, tiveram relevância na história. O principal discípulo de Tobirama foi Hiruzen Sarutobi, que futuramente se tornaria o terceiro Hokage, que algumas coisas de sua filosofia ele puxou do Governor de Tobirama, mesmo grande parte do que ele faz e tenta fazer seja muito inspirado em Hashirama. Outro discípulo de Tobirama, esse sim puxando muito da filosofia do próprio, só que distorcendo muita coisa também, temos o controverso Danzo Shimura, esse que futuramente no mandato do terceiro Hokage teve muita influência, sendo considerado basicamente um Hokage das sombras. Danzo era conselheiro sênior da vila, tinha voz nas decisões importantes, mas sempre queria que a sua escolha fosse a escolhida. Danzo também era líder da Anbu Raiz, que diferente da Anbu tradicional que só respondia o Hokage, a Anbu Raiz só respondia ao Danzo. A Anbu Raiz era uma organização clandestina, militarista sem emoções, onde os membros tinham até selos na língua que os impediam de revelar segredos, como vimos com Sai em Naruto. Danzo também sempre se colocava como rival político dos Hokage. Esse sim é um personagem que renderia muito um vídeo. Se você quer um vídeo sobre o Danzo, deixe aí nos comentários. Como bônus, temos a Koharu e o Mitokado, que são aqueles velhinhos que a gente vê durante a obra inteira de Naruto, sempre opinando nas decisões dos Hokage. Que assim como o Danzo, eles são os conselheiros da vila, então meio que eles poderiam estar fazendo aquilo. A morte da lenda.
Durante a Primeira Guerra Mundial Ninja, Tobirama e sua equipe foram cercados por um esquadrão de elite da Vila da Nuvem. O Esquadrão da Nuvem era muito forte, e Tobirama não queria arriscar a vida dos seus subordinados naquela missão, porque assim como todos os feitos de Tobirama, ele sempre prezou pelo futuro de Konoha. Então ali ele se sacrificou apostando sua vida no futuro de Konoha. Assim, nomeando Hiruzen, que estava ali no seu esquadrão, como o próximo Hokage. Tobirama nasceu, viveu e morreu como um verdadeiro guerreiro. Até mesmo durante o seu mandato como Hokage, ele foi peça fundamental na linha de frente durante a Primeira Guerra Ninja. E é isso, curtiu o vídeo? Se por acaso tenha curtido, deixe o seu like e se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários, você sabia de todos esses feitos de Tobirama? E qual seria o seu Hokage favorito? Então é isso, espero te ver na próxima.